Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje nós vamos ouvir assim: o poder do Senhor estava sobre Jesus e fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Conhecemos bem essa passagem. Esse paralítico trazido por irmãos, por amigos, é colocado diante de Jesus. Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Mais uma vez Jesus nos surpreende. Diante do cego, pergunta: o que você quer que eu faça por você? Diante de um paralítico, ele perdoa os pecados. Todos os gestos que Jesus realiza, meus irmãos, são para nos ensinar algo. Se a gente não entende, a gente precisa rezar, a gente precisa estudar, porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, tem um sabor de salvação para mim e para você, não somente para aquelas pessoas. Jesus é a personificação, é o Filho encarnado. E conhecendo Deus, tudo aquilo que Ele diz e fez não é apenas para o passado, mas é para o tempo presente. Então nos incomoda o fato que, colocando diante dele uma pessoa doente, Ele não cura a doença, ou pelo menos não imediatamente. Sabemos que depois Jesus disse: levanta-te, pega o teu leito e vai à tua casa, para mostrar que Ele tem poder de perdoar os pecados. Jesus não cura só o corpo, não é um santão por aí, um curador, um curandeiro. Não. Jesus é Deus. É só Deus pode perdoar os pecados. Justamente como os hebreus o diziam. É blasfêmia o que ele está dizendo. Só Deus pode, verdade. Mas ele é Deus. É homem e é Deus. Esse é um dos mistérios mais centrais da nossa fé católica, cristã católica. O que eu quero refletir com vocês hoje, meus irmãos, são duas coisas muito simples. Primeiro, nós sabemos que uma leitura espiritual dessa passagem, como muitos já o fizeram, né? É o pecado que paralisa. É o pecado que vai tornando o homem cada vez mais esclerosado. Esclerose é paralisia, é petrificação. O coração vai ficando duro, os órgãos não funcionam, as doenças aparecem, a pessoa torna-se cada vez mais curva, fechada dentro de si mesma. Certamente você conhece alguém assim. Uma vida amarga, uma vida sem sabor, uma vida infeliz, e que torna infeliz também as demais pessoas. De alguma forma o pecado tem esse efeito também, assim, em paralelo com a doença. Quando a gente está doente, a gente pode transmitir essa doença a outras pessoas. Algumas pessoas podem ter os anticorpos e não pegar, mas é comum que as doenças sejam transmissíveis, dependendo de um contato mais ou menos intenso, mais ou menos íntimo. E, claro, existem muitos tipos de doenças, assim como existem muitos tipos de pecados. Mas o pecado não é algo que destrói apenas o homem, a pessoa, mas começa a destruir aqueles que estão em volta dele. O meu e o teu pecado, meus irmãos, tem uma ressonância maligna em torno das pessoas que estão à tua volta. Justamente por isso que a gente com prazer está do lado de pessoas santas, de pessoas que rezam, de pessoas que fazem silêncio e escutam, de pessoas sábias, de pessoas onde o Espírito Santo mora. Meus irmãos, a paralisia por causa do pecado, ela pode ser curada. Jesus pode curar essa paralisia. Mas justamente porque a pessoa se encontra paralítica por causa de seus pecados, precisa de ajuda. Veja, estes homens que levaram o paralítico e não conseguindo passar pela multidão, se esforçam, abrem um buraco no teto para baixar, para arriar aquele homem lá na frente de Jesus, para que ele tivesse compaixão. Jesus realiza a graça por meio da intercessão daqueles homens desconhecidos para nós. Esse é o nosso primeiro trabalho. Precisamos fazer como estes homens. Há muitos que precisam ser conduzidos para Jesus. Há muitos que não têm mais como, não têm mais força espiritual.
Há muita treva no coração, muita sombra, muita dor. Eles não conseguem mais se aproximar de Jesus, literalmente. Então eu e você somos chamados a estarmos atentos a essas pessoas e conduzir essas pessoas a Jesus, com outros irmãos, por meio da oração, por meio de jejuns, para que aquela pessoa se converta, para que aquela família possa se reconciliar, para que aquele país chegue à paz. As nossas orações não servem só para aquelas pessoas que estão próximas a nós. Vendo o cenário mundial hoje com tantas guerras, e nós só ficamos sabendo de 2 ou 3 que acontecem, porque existem muitas guerras. Eu e os meninos tendo contato com muitos sacerdotes e estudantes que vêm da África. É dramática a situação lá. Não é que as guerras acabaram lá. No Oriente Médio, não é que só tem guerra entre Israel e Palestina. Não, Senhor. Nós precisamos rezar. Nós precisamos fazer como estes homens, conduzir com o nosso coração, com as nossas preces, com os nossos jejuns, com os nossos sacrifícios, com as nossas pequenas penitências, por amor de cada um deles, por amor da paz, por amor da reconciliação, por amor da salvação daqueles homens e mulheres, jovens, crianças e anciãos. Precisamos, meus irmãos, como estes, conduzi-los a Jesus. Entretanto, uma outra reflexão que eu queria fazer, talvez mais próxima à realidade de cada um, à realidade presente de cada um, é que muitas vezes os paralíticos estão em cadeiras de rodas. E numa cadeira de rodas é mais fácil carregar a pessoa. No sentido, basta uma pessoa para empurrar a cadeira. E talvez você seja esta pessoa. Talvez alguém se encontre paralisado, não consegue mais ir à missa, não consegue mais rezar em casa, não consegue procurar um sacerdote. Talvez seja você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que precisa empurrar a cadeira de rodas desta pessoa, para que ela possa se aproximar de Jesus, para que ela possa ter uma chance de ter os seus pecados perdoados, de ter o seu coração reabilitado, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de fazer o bem às outras pessoas. Demora tempo, é exigente, o amor é exigente. Peçamos ao Senhor hoje que nos ajude, porque certamente eu e você já fomos ajudados por alguém. E se assim o formos, precisamos fazer por uma outra pessoa. Amém? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa aqui nos comentários, vamos fazer uma partilha aqui nos comentários, se você já viveu uma situação semelhante, sem revelar nomes, caso você não possa, mas vamos compartilhar este vídeo, mande para outras pessoas que talvez precisam ouvir estas palavras. Vamos crescer juntos na fé, caminhar todos juntos em direção a Jesus. Uma boa semana para todos.